Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal está pegando fogo. Com a saída do ministro Barroso, novas diligências acabam e estão sendo feitas nesse exato momento para poder revelar tudo o que estava acontecendo. Provas adulteradas, julgamento se estendendo, vários fatos vindo à tona, provas de outras denúncias se unindo ao verdadeiro caso do dia 8 de janeiro. Isso aqui virou uma verdadeira farofa, tudo para poder incriminar Bolsonaro e os outros incluídos no relatório do dia 8 de janeiro. O Eduardo Bolsonaro veio à tona e revelou a tática que teria sido utilizada pela Polícia Federal para poder fazer Felipe Martins incriminar Bolsonaro. Porque é isso que eles estavam fazendo no julgamento do Bolsonaro. Usaram uma espécie de tortura psicológica para fazer com que Felipe Martins fizesse uma delação premiada incriminando o ex-presidente Bolsonaro. Felipe disse que não tinha que delatar, e isso durou 6 longos meses. E eu quero mostrar para vocês a fala de Eduardo Bolsonaro, revelando tudo o que foi feito contra Felipe Martins para que ele incriminasse Bolsonaro. Você acha que a pessoa que segura, que corre o risco de tomar nas costas um abuso de autoridade, não faria maldades contra Felipe Martins? Ainda mais tendo na sua retaguarda o Alexandre de Moraes? E no meio do caminho foram oferecidas diversas tentativas para que Felipe Martins oferecesse uma delação premiada. Tá? Então, o negócio era o seguinte: quando levavam Felipe Martins para a Polícia Federal, colocavam ele para dormir bem, colocavam um lanchinho, colocavam comida boa, perguntavam se a temperatura do café estava ok, se ele queria mais uma aguinha, e aí vinham para oferecer a delação premiada. Ou seja, estavam dando a mensagem de que você vai ter uma vida boa, igual a vida de outros delatores. Mas o Felipe Martins, quando ele se me dizia firme, falava: eu não tenho que delatar, porque o Bolsonaro não é golpista e não foi tramado nada disso, recolhiam todo o bom tratamento e mandavam ele de volta para o presídio comum. Esta é a história de Felipe Martins, um sujeito homem que segurou a onda e não inventou nada, mesmo colocando dele próprio na reta. Você imagina estar na cadeia preso pelo Alexandre de Moraes? Sabe-se lá quando você vai ser solto? A Débora do Batom, antes da condenação injusta dela de 14 anos, ela passou mais de 2 anos em prisão preventiva. Isso muito provavelmente é um recorde do STF. Tudo para proteger a democracia, porque são pessoas perigosas. Entenderam? Eles vão destruir a democracia tentando salvar essa tal democracia que eles tanto pregam. O deputado Eduardo Bolsonaro relatou tudo isso que aconteceu no vídeo que eu mostrei para vocês. E sem dúvida nenhuma, uma grave violação dos direitos humanos, notadamente quando torturaram para fazer com que a vítima confirme uma narrativa mentirosa e de que não foi o que aconteceu. Diante de tudo isso que aconteceu, o advogado de Felipe Martins perdeu a paciência com Guilherme Amado, jornalista que recorrentemente faz matérias e traz matérias na qual os ministros do Supremo Tribunal Federal acabam acatando como se fossem provas. Vimos dias atrás o Alexandre de Moraes pegar matéria dele e tornar isso um laudo incriminatório contra pessoas do dia 8 de janeiro. O advogado Jeffrey Schickini, desmetido e aguerrido, defensor de Felipe Martins, recuperou nesse sábado uma postagem do jornalista Glenn Greenwald, publicado no dia 6 de janeiro, no dia 6 de março de 2024, onde ele dizia o seguinte: a PGR recomendou que Moraes libertasse Felipe Martins da prisão, mas a ordem original de Moraes, como a PGR afirma, baseou-se na alegação que Martins deixou o Brasil com Bolsonaro para Orlando. Isso é uma mentira. Ele não saiu do Brasil. Toda a ordem é injusta. Nós vimos também que dias atrás o governo dos Estados Unidos, a inteligência do país americano, divulgou uma nota onde disse que nenhum aeroporto dos Estados Unidos
teve um check-in de Felipe Martins em nenhum aeroporto americano, ou seja, todas as provas foram forjadas contra ele, dizendo que ele foi para os Estados Unidos, mas que na verdade não esteve lá no país americano. No dia seguinte, 7 de março, Guilherme Amado fez o seguinte comentário na postagem de Glenn Greenwald. Ao contrário do que os advogados de Felipe Martins informaram à PGR, o jornalista abaixo reproduziu nesse tweet, o site da US Customs and Border Protection informou que Martins entrou nos Estados Unidos em Orlando em 30 de 12 de 2022. Hoje, sabemos que Guilherme Amado mentiu descaradamente. O advogado Felipe Martins foi cirúrgico, direto, objetivo e acabou com a narrativa do jornalista. Jeffrey Chikini comentou nessa mesma postagem: "Você vai preso, seu verme, mentiroso e asqueroso. Você não presta e tudo que você fizer vai ser colocado no verdadeiro martelo. No juiz, você vai responder tudo." Então nós vemos que essa esquerda podre e comprada do nosso país está descaradamente forçando a barra para que tudo isso que está acontecendo seja revelado. O caso do Felipe Martins faz surgir o pedido de impeachment contra Moraes, que deve repercutir nos Estados Unidos. Isso mesmo, mais um, mas esse é diferente. O documento que embasou a prisão de Felipe Martins realmente foi falsificado e utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes como argumento para mantê-lo por 6 meses atrás das grades e até os dias atuais com inúmeras restrições. Em função disso, o deputado federal Cabo Gilberto acaba de anunciar que vai ingressar com um pedido de impeachment do magistrado. O parlamentar fez a seguinte publicação nas suas redes sociais: "Em defesa da verdade, peço agora um pedido de impeachment de ministro do STF. Comunico que nos últimos dias estarei protocolando o pedido de impeachment contra o senhor Alexandre de Moraes. O governo dos Estados Unidos confirmou que o ex-assessor Felipe Martins jamais entrou no país e que o registro utilizado como base para sua prisão era incorreto e está sob investigação. A utilização de uma informação falsa para embasar decisões judiciais representa grave violação dos princípios da legalidade, da verdade e do devido processo legal. O Brasil não pode permanecer refém de erros que comprometem a liberdade de seus cidadãos. A verdade foi exposta e agora o parlamento precisa reagir com coragem. Felipe Martins viveu injustamente os dias mais sombrios de sua vida. Além da prisão, enfrentou o peso da solidão e do esquecimento. Esse pedido de impeachment deve reforçar ainda mais as denúncias contra Moraes por violação aos direitos humanos. Mormente, agora com essa comprovação da prisão ilegal, o ex-assessor de Jair Messias Bolsonaro, todo o jogo muda. E a verdade vai ser uma só, de que o ministro Alexandre de Moraes mentiu para, de alguma forma, levar essas provas à tona e prender alguém que é sabidamente culpado, inocente. Não, ele é inocente.